Nos últimos anos, a Suzano, companhia gigante brasileira de papel e celulose, se envolveu em dois grandes projetos muito radicais. Um deles é radical porque vai para o Brasil profundo, que é a construção, a abertura de uma grande fábrica de celulose no interior do Mato Grosso do Sul, numa região que é super remota, que é carente de mão de obra, carente de infraestrutura. Na outra mão, na internacionalização, a Suzano, que já é uma companhia global no sentido das suas vendas, mais de 80% do faturamento da Suzano vem de fora, ela começou um processo de internacionalização da produção com a compra de uma unidade de embalagens para líquidos no Arkansas, nos Estados Unidos, e logo na sequência ela anunciou uma joint venture com a Kimberly-Clark para toda a sua área de papel tissue, né, que é papel toalha, papel higiênico. Isso é uma joint venture gigante, a Suzano tem 51%, portanto ela está tocando também essa operação internacional. Para falar desses dois desafios e como que de alguma maneira eles se conectam do ponto de vista de gestão de pessoas, a convidada de hoje do Work in Progress é a Carol Carpenedo, que é a CHRO da Suzano. Foi um papo muito legal com a Carol, para você que está nos ouvindo e nos escutando. Uma aula de como você internacionalizar, né, de uma multinacional brasileira. Foi muito bacana e principalmente você que vai nos escutar até o final vai aprender como é gestão de mudança na prática, né? Como você lidar com problemas complexos, né? De, por exemplo, abrir uma fábrica no interior do Mato Grosso do Sul, né? Os passos que a Suzano tomou, os aprendizados, os erros, né? E o que a Suzano está levando do Mato Grosso para o Arkansas. Se você tiver interesse, vai assistir com certeza esse podcast, vai aprender bastante com a Carol hoje. O conteúdo é super rico, inclusive para quem não tem desafios desse tamanho, seja do Brasil profundo, seja da internacionalização, porque tem muita coisa que ela contou que se aplica quase que para qualquer projeto no sentido, por exemplo, da escuta das pessoas que estão chegando. Um monte de coisa que é bem prático e acho que vale para quase qualquer desafio de pessoas. Esse episódio chama-se Do Brasil Profundo ao Alcance Global. O Work in Progress, sempre lembrando, tem patrocínio de LG Lugar de Gente, de Stay Previdência e apoio de iFood Benefícios. Carol, primeiro, super obrigado por estar aqui com a gente, super prazer te receber. Eu já contei aqui na abertura seu desafio recente, desafio de vocês recente, de ao mesmo tempo mergulhar no Brasil profundo e iniciar um processo de expansão internacional. Uhum. Começando pelo Brasil, como é que é essa história de construir uma fábrica no meio do nada, por assim dizer, com carência de mão de obra qualificada, com carência de infraestrutura, olhando do ponto de vista de pessoas? Legal, Ale. Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês. Foi um dos maiores desafios, assim, acho que da minha vida. Vários desafios, né? Foi muito legal, porque a gente vai convidando as pessoas para fazerem parte, as pessoas dizem, mas eu não sei fazer. Eu falei assim, eu também não sei. A gente vai descobrir juntos, né? Aprender juntos. Eu acho que foi... a nossa unidade de Ribas do Rio Pardo é a maior unidade de celulose em linha única do mundo, né? E numa região remota, né? A cidade chama Ribas do Rio Pardo, né? 10 mil habitantes, enfim, acho que e precisava... Você começa a construir a fábrica num determinado... Quando a gente olhou, assim, todos os CPF, todas as pessoas que passaram pela fábrica, tinha mais de 50 mil pessoas. Uau! Então, foi um super desafio. Quando você fala remoto, só dá uma ideia, assim, de pegando uma cidade de referência, capital... Isso, saímos de Campo Grande. Saímos de São Paulo hoje. Quando é que a gente chega lá? Você vai de São Paulo de avião até Campo Grande, e depois de Campo Grande, você pega o carro, e aí, obviamente, depende da condição, né, da estrada, da quantidade de carros, mas você leva aí em torno de 2 horas para chegar em Ribas. Tá. E é uma cidade pequena, uma cidade que não tinha infraestrutura. Então, o primeiro é pensar como é que você constrói a infraestrutura da cidade. Porque não adianta você convidar as pessoas para irem num local onde você não pode oferecer saúde, onde você não pode oferecer educação. Não adianta nem você oferecer um plano de saúde, porque não tem nem onde trocar. Você tem que trabalhar com a prefeitura, né? Então, o que a gente fez? Muito trabalho com a prefeitura, a gente ajudou na expansão do hospital local. Depois, a gente levou o nosso hospital do CEPACO, né? Que a gente tem aí uma parceria, o CEPACO, construímos esse hospital referência lá. Vocês começaram, assim, tipo, quanto tempo antes dessa jornada? A empresa começou alguns anos antes, já, porque na indústria de celulose, você já tem que refletir
Na verdade, assim, você já precisa plantar o eucalipto 7 anos antes, né? Porque você começa plantando eucalipto, 7 anos o eucalipto cresce, esse eucalipto aí é colhido, e aí começa a produção na fábrica. Então, esse preparo aí do eucalipto, do plantio, para depois começar a infraestrutura é longo. Então, começou alguns anos antes, obviamente, tem coisas que você faz 1, 2, 3 anos antes, tem coisas que você se dá conta que você não fez, e você vai na hora pensando como é que eu mitigo esse plano, enfim. Mas tem, sim, sempre... A gente fala assim, acho que é uma empresa que precisa pensar no longo prazo, né? Ano passado, a Suzano fez 100 anos. E ela tá sempre pensando nos próximos 100, em que legado que a gente deixa pro mundo. E parte dessa construção da cidade é pensar no legado que você deixa pro mundo, né? Porque você vai e você quer mudar. Né? Estar num lugar que a gente está chamando aqui de remoto, distante, tem a ver, imagino, com a questão da matéria-prima. Você estava falando da necessidade de começar 7 anos o plantio. Optar por estar num lugar desse é basicamente por causa da matéria-prima? Também, porque quanto mais perto a plantação de eucalipto está da fábrica, menor é o meu raio médio de onde eu colho a madeira para levar para a fábrica. Tá, então, isso traz competitividade. Então, é importante você estar em locais... Logística é importante. Logística é importante. Então, é importante você estar em locais onde você pode plantar o eucalipto, colocar a sua fábrica e estar num que a gente chama de raio médio próximo. E também olhar as condições climáticas, né? Um solo bom, né? Produtivo para que você plantar. Então, o Mato Grosso do Sul é uma região, né? Aí que a gente entendeu que seria muito importante para a gente poder avançar. A gente já tem uma fábrica em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E aí, a gente fez essa nova fábrica. E hoje, o Mato Grosso do Sul tem uma importância importante para a Suzano, né? Quase metade da produção de celulose está para a gente no MS. Quando você fala em carência de mão de obra, me dá uma ideia da mão de obra que vocês hoje têm lá, que vocês recrutaram lá. Imagino, tem muito chão de fábrica e tem cargos administrativos também. Tem chão de fábrica, né? Tem pessoas que a gente levou aí para fábrica. A gente tem cargos administrativos, mas a gente também tem pessoas que plantam eucalipto, né? Então, plantio do eucalipto, colheita do eucalipto, motoristas. Então, a gente fez um trabalho... E aí, eu acredito muito, Ale, em... co-construção das soluções e fazer junto com os teus parceiros, porque não me adianta chegar num parceiro logístico e dizer, você precisa de... São 160 motoristas da noite pro dia. Ele vai dizer, não tem motoristas. A gente teve que fazer uma co-construção de um plano para formar pessoas, formar motoristas. A gente ficou um período sem ter motorista, caminhão parado, por falta de mão de obra. Aí que a área de gente, ela se torna... Já é uma área estratégica, né? Negócio fundamental pro negócio, porque se eu não tenho a mão de obra para operar, para colher o eucalipto, para plantar, para ir na fábrica, enfim. Então, a gente fez uma série de... A gente também trouxe a mão de obra não formada e fez muitos programas de formação. Então, passar 6 meses formando para depois entrar para a fábrica, depois ir para a floresta. A gente trouxe muita tecnologia embarcada para acelerar a formação. Então, por exemplo, eu tenho módulos na colheita, todos de treinamentos com simuladores. Eu tenho um módulo de simuladores, por quê? Porque se eu faço o treinamento da forma que eu fazia antigamente, eu levo muito mais tempo. Como eu estou entrando numa fábrica... Como era antigamente? Ir na máquina, operar, né? Assim, sem ser virtual, né? Sem essa... ele poder simular, né? Exato. Claro. A tecnologia hoje te ajuda a simular. Ele senta, como eu estou sentada aqui, tem o óculos, tem o computador na frente, vai simulando que ele está colhendo eucalipto. Eu tenho mais possibilidade, eu posso errar mais, né? Claro. Eu posso aprender com os meus erros, do que na vida real, eu sentar numa máquina, né, num harvester, num forwarder, fazer o meu trabalho e aí, eventualmente, colher, né, de uma forma equivocada ou correr riscos de segurança. Na Suzano é fundamental, assim, a gente precisa operar com segurança, porque eu garanti que eu tenho 0 acidente numa operação. É uma vida, né? Uma vida, não tem nada que a gente... Claro. Tem muita coisa que a gente consegue voltar atrás, né? Eu consigo falar uma bobagem aqui, falar, me desculpa. Não, né? é o tipo a de vida SLA eu não posso que voltar atrás. Não, é um SLA que não adianta fazer 99,9% e é uma morte, né? É uma morte, é uma vida que não volta, né? A gente quer que as Carol, pessoas... Até para quem está nos ouvindo, dar uma ideia do tamanho do pepino, né? Quer dizer, uma cidade de 10 mil
Dá uma noção, assim, de pessoas envolvidas entre funcionários próprios e cadeia, né? Porque, assim, uma cadeia logística complexa, né? Porque tem funcionários próprios da Suzano, motoristas, deve ter enfermeiro, deve ter né? Cozinheiro. Quer dizer, qual é o tamanho aí do pepino? A gente, se você olhar Suzano como um todo, nós temos hoje em torno de 50 mil funcionários. Em torno de 23 mil próprios. E o restante são terceiros. Então, é um mundo. A gente tem muitos terceiros, obviamente, nas florestas, né? No plantio, porque muitas vezes você tem uma sazonalidade. Sim. Depende do teu plano, né? De expansão, do teu plano, do que você precisa para plantar. Você tem muitos viveiros, que são as mudas que você planta para que dali saia o eucalipto. Tem muita, né? Tem muita mão de obra terceirizada, dependendo da área, dependendo da demanda. Então, por exemplo, a gente teve... A unidade de Ribas completou 1 ano, né? Em julho desse ano, a gente celebrou 1 ano de operação. No momento na época da construção da fábrica, você tinha uma mão de obra enorme terceira. Depois, você entra em produção, você tem as PGs, que são as paradas obrigatórias, né? Paradas gerais, que a gente chama. Esse é um momento que eu trago muito terceiro para dentro da fábrica, para olhar a manutenção, para fazer a manutenção, para olhar os equipamentos. Então, é um mundo que Mas dá uma ideia de números. Quantas pessoas trabalham na fábrica? Hoje, na fábrica, entre indústria na fábrica, a gente tem aí em torno de 2.000 pessoas. Né? Esse número muda. E aí, a gente tem mais um contingente aí florestal. Então, é um Quer grupo... dizer, de 20% a 30% da população da cidade. Exatamente. E hoje, Entendi. assim, essa... Porque você é a subprefeita hoje lá na cidade. Hoje eu tenho a subprefeita, uma pessoa do meu time, que é a Ângela, que é uma gerente executiva de gente de gestão que está lá na fábrica, e eu tenho os gerentes funcionais que ajudam demais a olhar, a fazer tudo rodar, né? Eu vou muito para a fábrica, sempre acompanhei o processo, assim, tô sempre com o time, porque me preocupava muito a segurança. Eu cuido de segurança também, junto com o gerente de gestão. Me preocupava muito a segurança da fábrica, a gente não ter acidente, a gente colocar esse time na sua máxima potencialidade para operar. E assim, não é só a mão de obra local. Obviamente que a gente priorizou a mão de obra, né? Os funcionários, o grupo aí do Mato Grosso do Sul, as pessoas do MS, mas a gente também trouxe pessoas da Bahia, né, que tá próxima. A gente trouxe venezuelanos, e aí foi uma troca que eu fiz, onde eu descobri que a gente estava com muitos refugiados venezuelanos, né, vindo para o Brasil, e eu pensei, como é que eu acesso essa mão de obra, como é que eu converso, como é que eu trago eles, outro jogo, né? Outro jogo. A gente tem muita população indígena trabalhando com a gente. E você aprende muito, porque você traz a população indígena, você começa a operar, e aí você não entende por que eventualmente as coisas não estão funcionando, porque muitas vezes, a gente errou muito, assim, não traz o olhar e o letramento para o nosso time de como opera. Quando a gente descobriu que era muito importante ter o cacique junto, que eles iam ter um líder, que não é o líder, meu líder supervisor, e sim o líder, né, da comunidade, que vai estar junto para que eles ouçam, que fale a própria língua, para que empatize e conecte. Hoje, os módulos indígenas têm módulos super produtivos. Vamos fazer uma divisão aqui, porque tem 3 coisas interessantes aqui. Você falou, tem esse troço de gente da Bahia. Eu vou te pedir para contar como é que foi o processo de recrutamento. Por que da Bahia? Como é que vocês perceberam que tinha que ampliar esse leque para trazer gente? E depois eu vou te pedir para contar refugiados venezuelanos e indígenas, porque não é usual, né? Não é usual. É uma diversidade em outro nível, né? Nível plus. Nível plus. E assim, a gente recrutou de milhares, várias formas, Ale, assim, desde bater nas casas e dizer, a Suzano tá chegando aqui, vocês têm interesse de fazer as feiras. Isso lá, de passar com um caminhão, compartilhando, olha, Suzano, entregue seu currículo em tal local, de ir no sábado, o time lá, esperando, contando, né, de poder ir né, nos cursos técnicos. A gente fez parceria com o Sesc, Senac, né? Eles estão presentes lá? Eles estão presentes lá, estão construindo
fazendo um investimento para que a gente possa aí ter mais formação aí de mão de obra local. Então, Porque se eu te perguntar, o nível tem alguma limitação? Você começa, você ter segundo grau básico, tem alguma coisa de... A gente, independendo das funções, sim, dependendo das funções, não, e a gente tenta trazer, a gente tem programas nossos internos para trazer as pessoas para a escola, para dar o segundo grau, para dar a formação de ensino médio, até muitas vezes a universidade, né, de engenharia. Então, a gente tem uma série de programas nossos para fomentar essa formação. Então, mas aí o esforço que vocês fizeram no local. Aí você fala, por exemplo, tem muita gente que veio da Bahia. A Bahia está longe do Mato Grosso do Sul. Por que Bahia? Como é que vocês acessaram esse pool de trabalhadores na Bahia? Nós temos fábrica na Bahia. Então, nós temos fábrica em Mucuri, né, que também é uma região remota, que também não é simples de chegar. E a gente tem né, a nossa rede lá, tanto de colaboradores que a gente transferiu e trouxe para nos ajudar, tanto dos locais onde a gente contrata e pode trazer. Mas eu tinha um outro desafio ali, que era a moradia. Porque você não tem a construção, né, das casas numa cidade, né? Então, assim, a gente construiu 1.000 casas para os nossos colaboradores, né? Algumas pessoas... Falta de prefeita mesmo, né? Assim, infraestrutura, saúde, tudo. moradia. É uma vila no entorno da fábrica? É uma vila, é um pouco mais distante da fábrica, onde a gente construiu essa vila com 1.000 casas, onde a gente aí entregou essas casas para os nossos colaboradores, principalmente da indústria, né? Essas pessoas que vieram para a época da construção da fábrica, que a gente também não tinha, algumas ficaram em alojamentos, e a gente tinha que fazer o melhor alojamento possível para que as pessoas ali tivessem um conforto, quisessem ficar. Porque não é simples, ficava um tempo e aí pagar a passagem para que as pessoas pudessem, de tempos em tempos, voltar para suas famílias, voltar para suas casas, né? E um dos meus momentos mais lindos, assim, ao longo desse tempo, eu vou fazer 3 anos de Suzano em setembro agora. Tanto a entrega da casa, a entrega do hospital, eu fui pessoalmente quando a gente iniciou a operação do CEPACO lá, e há um mês atrás... O CEPACO é o hospital que a gente tem, que é o hospital da indústria papeleira, e a gente tem essa parceria. Os mantenedores, né? Nós somos os principais mantenedores do CEPACO. Recentemente a gente entregou mais 80 apartamentos, e esses apartamentos eu fiz uma entrega para uma família venezuelana. E aí foi muito bonito de ver, porque isso é muito emocionante, né? É muito emocionante. Você muda a vida das pessoas. Porque você entrar, eu fico arrepiada, assim, você entrar lá, e aí a gente fez, estava lá, a gente pegou as chaves, levou pela primeira vez para eles verem o apartamento que eles iam receber, e aí eu entrei com a família no apartamento, se vocês me olhassem, vocês iam ver que eu tô emocionada. E aí eram 2 filhinhos, né? Os 2 filhinhos começaram assim, tem um quarto, tem outro quarto. Que bacana. E a cozinha, e tem geladeira, e abriu a geladeira, assim, é muito bonito. E você vê que essa família que antes morava, e aí eles estavam me contando que eles antes estavam morando todos num quarto. Gente, outro assim, nível. A gente fala na Suzano que nós temos 3 direcionadores da cultura. A gente fala que só é bom para nós se for bom para o mundo, e essa pauta toca nisso. Criar e compartilhar valor, né? Acho que a gente precisa aí compartilhar valor com a comunidade, com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com os nossos acionistas, né? E ser gente que inspira e transforma. E aí, isso para mim, assim, toca nos 3 direcionadores, né? Muito bacana. Como é que vocês acessaram esse grupo de venezuelanos que eram refugiados? A gente foi até Boa Vista, que é onde eles entram e chegam, o governo brasileiro faz um trabalho ali de receber essas pessoas, cadastrar, ter a documentação, e a gente foi até lá conhecer o programa, entender, entrevistar as pessoas e selecionar aí as pessoas para que viessem com a gente. Alguns vieram morar em alguns abrigos e em albergues, e outros a gente, né, aí começou nessa construção aí nessa parceria aí de apartamentos, enfim, foi alocando as pessoas e dando uma condição de vida cada vez melhor, né? E os indígenas nessa história? Como é que os indígenas entram nessa história? Os indígenas têm indígenas que moram em regiões próximas, né? Então a gente aí consegue dar um transporte para que eles saiam, venham trabalhar e voltem para suas casas, né? A maioria deles voltam para
para os locais aí de onde eles moram com as suas famílias. E a gente tenta fazer o módulo todo indígena. Então, o módulo indígena onde todos trabalham juntos, enfim. Que tipo de tarefa, de Eles posição? estão no plantio, eles estão na colheita, por exemplo, na floresta, né, na área florestal. Então, a gente tem módulos de colheita, módulos de civicultura. Então, são algumas das funções que eles podem fazer e podem crescer lá dentro e se tornarem supervisores, enfim, são colaboradores que a gente dá o treinamento e acolhe. O que a gente teve que fazer é poder treinar os nossos times para entender a cultura, porque tudo é uma questão de como é que você coloca a lente daquele profissional que você está recebendo e entende, né? Então, teve todo um preparo do time e no início, até recentemente eu postei no LinkedIn, a vice-presidente de sustentabilidade, que é a Malu, e o Douglas, que é o vice-presidente de floresta, nós escrevemos um artigo sobre isso. Legal. Quem se interessar, quiser ler... põe um link depois. Põe o link, legal. tá no LinkedIn. A gente escreveu um artigo dos nossos erros e acertos, que é um pouco disso, assim. De todos esses erros de não entender no primeiro momento, de tentar liderar essas pessoas do jeito que a gente lidera, né? Claro. O nosso público e tentar... falar agora no ar-condicionado, depois tudo isso passar, fica fácil, né? Parece simples entrar ouvindo, né? Tem muitos erros e acertos. Mas eu tinha uma curiosidade que eu tinha o seguinte... até para quem está ouvindo, mas eu não tenho esse pepino. Mas todo mundo tem um pepino grande na vida, né? E acho que é o fato de vocês, né, todos os gestores, né? Então, o fato de vocês, primeiro planejar, né? Acho que foi até pela característica da indústria, mas planejar não tem jeito, tem que fazer algum planejamento, né? Essa coisa do ouvir, né? Eu entendi que vocês foram com aqueles ouvidos mais abertos possíveis, sem o máximo vamos dizer, de regras, né? Porque você tem que ouvir, você tem que construir. Essa coisa de trazer parceiros também é uma coisa importante, né? Porque tem muitas empresas que enfrentam um problema e continuam tratando o parceiro como fornecedor, né? Num mundo de ecossistemas que não dá mais, né? Que você tem que olhar e construir junto, é ganha-ganha, né? Agora, você teve algum benchmark, alguma inspiração? Vocês pesquisaram alguma coisa antes de enfrentar esse... Muito. Que benchmarks vocês olharam? O que vocês olharam? Vocês pesquisaram diversas empresas e diversas conversas. Inclusive, este exemplo de venezuelanos, vou ser muito honesta de onde surgiu. Surgiu de um bate-papo com o Fernando, que é um líder de gente da JBS, que a gente estava conversando, como eu e você sempre conversamos e trocamos, né? E o Fernando me disse, eu tô em muitas localidades remotas. Eu falei, fala mais sobre isso. Não era só. Eu também tô lá, o que você faz? Aí ele falou, eu tô trazendo uma mão de obra venezuelana que tá indo muito bem, que tá me ajudando lá. E como é que você chegou lá? Fui pra Boa Vista. E aí, e JBS são 150 mil funcionários também espalhados aí pelo Brasilzão. Eu agradeço muito ao Fernando por ter me dado a dica. A gente tava falando de outro tema. Fernando Meller, não é isso? Fernando Meller. E aí o Fernando me deu, eu agradeci ele na época, a gente trocou e aí eu fui atrás e falei pro meu time, gente, vão até lá, vão pra Boa Vista, entendam o que tá acontecendo, vejam se faz sentido pra gente. E gente, assim, a primeira grupo de venezuelanos que chegaram com uma sacolinha de mercado, com meia dúzia de roupas. A primeira refeição que a gente deu para esse grupo, eles comeram, assim, muito, e a gente ficou assim, como que a gente vai ajudar mais, assim, sabe? E aí toca no nossos, assim, sendo muito honesto, o meu time ficou, como é que a gente faz mais, como é que a gente impacta a vida, como é que a gente treina, como é que a gente dá melhores condições, como é que a gente, né? Então, assim, tudo foram conversas, e eu converso o tempo inteiro, assim, eu troco muito com a nossa comunidade, seja de gente, né? A gente vai falar de internacionalização, tô falando um monte com Kraft Heinz, com Ambev, com VEG. Fui na VEG agora, fui lá. O Juliano me recebeu na VEG, fui pessoalmente. Quem é o Juliano? Do Sul. Juliano é o líder de RH. Juliano? Você lembra o sobrenome dele? Putz. Juliano. Vai vir aqui, mas ele é o CHRO da VEG e me recebeu em Jaraguá do Sul para me contar da caminhada de internacionalização da Suzano. E da VEG, para a gente poder também dar esse aprendizado das outras empresas. Foi importante, né? Agora, só antes de entrar estamos falando do... Né, eu estou imaginando que o Ale já quer ir para o internacional. O Ale é um cara, entendeu? Internacional. Então, mas antes da gente... Um passinho antes, que imagino esses erros e acertos.
você acaba tendo uma responsabilidade muito grande com essa comunidade, né? Eles são mais do que quase os seus colaboradores, você vai incluindo, entra muito na vida deles. Como é que lidar com qual é o limite? Até onde, como é que vocês estabelecem esse contrato e quando eventualmente você tem que desligar alguém, né? Quer dizer, imagino que vocês pensam também não só na atração, mas Claro. toda a jornada, né? Toda a jornada. Como é que é esse pedacinho final da jornada? Quais são essas dificuldades? O que é importante olhar esse pedacinho final da jornada? O Salvador, eu acho que assim, quando você tem valores muito sólidos na companhia, direcionadores muito sólidos, eu acho que prepara a tua liderança para isso, você vai se preocupar da jornada da entrada até o fechamento de ciclo. A gente sempre chama Legal. do hire to retire. Do hire to retire, né? A gente faz a nossa Da contratação jornada. à aposentadoria, A né? gente chama na nossa área de gente lá, é o conectar e encantar. Legal. E depois é o potencializar, né? Legal. E depois é o cuidar e valorizar. Perfeito. E eu acho que, assim, obviamente que você contrata e você treina e você dá todo, né? E aí você Todas as avalia condições, né? todas as condições para que as pessoas performem. E você avalia a performance e faz parte da jornada, você dá todas as condições e buscar com que as pessoas tragam o seu máximo potencial para o ambiente de trabalho e também fazer fechamentos de ciclo quando eles são necessários, com muito respeito, com muito cuidado. Legal. Né? Garantindo essa questão. Então, assim, acho que entra como parte do processo. O que a gente sempre faz é assim, e aí você falou sobre isso, e é um pouco da nossa forma de operar, assim, como é que a gente abre a escuta, como é que a gente constrói, como é que a gente dá os treinamentos, como é que a gente deixa claro o que a gente espera, né? Então, assim, eu deixo claro que eu espero que segurança é uma condição básica necessária e eu não abro mão. Se você operar de uma forma insegura, você não vai ficar dentro da Suzano. Então, se você não tiver a cultura de segurança no teu dia a dia, e eu te dei os EPIs, eu te treinei nos padrões, você parte o padrão, eu preciso... Aí depende do que aconteceu, se eu posso te treinar e te dar só uma orientação, tá tudo bem. Mas se foi algo que poderia ter tirado a vida sua ou de um colega... Claro. Eu preciso passar mensagens... Tem uma gestão de consequências. Tem que ter. Não adianta, Claro. Enfim. Então, acho que é um cuidado e muito construir junto, assim. Não é simples, às vezes a gente não tem as respostas, muitas vezes. Mesmo para atração, mesmo para retenção. Eu nem gosto dessa palavra retenção, Claro. eu gosto mais da palavra engajamento. Mas é óbvio Retenção que... parece uma prisão, né? Não sai, pelo amor de Deus, fica aqui, A melhor sacanagem que eu conheço com a história da retenção de talentos, quem me disse foi o Wellington Nogueira, que na ocasião era não sei se ele chama de CEO, era o líder dos Doutores da Alegria, os palhaços que visitam crianças doentes em hospitais. Ele disse, eu detesto a história de retenção de talentos, porque parece um problema intestinal, assim, estou retendo talentos. Então, assim, eu também não gosto da expressão. Eu não gosto, eu acho que a gente precisa, as pessoas precisam querer estar no ambiente de trabalho, ver que elas estão, né, se realizando, enfim. Mas tem, assim, a gente precisa então tem todo um programas de formação, assim, a gente tem escola de liderança, a gente tem um programa chamado Travessias, que eu trago sombras para algumas posições que eu tenho receio, se eu não tiver pipeline, Claro. assim, a gente se prepara com muita... E aí tem todo eu faço muito estudos, eu gosto muito de olhar, assim, fatos e dados para minha tomada de decisão, assim, por que eu preciso, qual que é a minha cobertura. Eu também não posso ter 120% de cobertura, senão eu tô perdendo a competitividade da companhia. E Claro. eu tô, como gente, eu preciso falar a linguagem do negócio, eu preciso entregar competitividade. Eu tô num mercado de commodity, né? Eu preciso ter custos competitivos para minha produção, mas ao mesmo tempo, eu preciso ter cobertura das pessoas, porque não é que você... Eu brinco com minha turma lá, que desenvolvimento de pessoas é como o ciclo do eucalipto. Não é... Vem, vai lá, faz uma mentoria com o Salvador, entra uma pessoa, sai outra. Sim, entra uma pessoa, Claro. sai outra muito melhor. Apesar do nome Salvador, eu não tenho esse poder ainda, né? Ainda não tenho esse poder. Salvar a pátria, né? Isso, exatamente. Assim,
evolui, a pessoa se desenvolve, mas assim, a gente não desenvolve um estagiário para ser CEO amanhã. Claro. As pessoas têm que passar por experiências, por desafios, né? Você precisa dar, eu ainda gosto da metodologia lá, você precisa dar o 10% de né, metodologia, treinamento, mochila, condições, ferramental, Claro. você precisa dar o coach, a troca, a mentoria, né? E você precisa botar os desafios, né? E aí, então tem todo um trabalho de preparo, de ter formação de pessoas, pipeline, ao mesmo tempo, correr alguns riscos para que você... Então, assim, o MS é um super desafio, é um super case. MS é o Mato Grosso do Sul. É o Mato Grosso do Sul, a gente chama, né, o Isso, Cerrado, o nosso case Cerrado. É um super desafio, a gente precisa trabalhar muito junto. Teve muito cuidado de como é que eu busco. Isso é uma coisa legal de eu contar para vocês. Teve muito de algumas pessoas treinarem nas outras unidades da Suzano. Então, tem muito tipo, olha, unidade de Mucuri, Aracruz, Três Lagoas e tal. São Paulo, vocês vão treinar e parte do time que tá aí com vocês vai ser transferido para o Mato Grosso do Sul. Teve outra parte, então teve uma parte de transferências internas e tem muito de um cuidado, assim. Tem uma parte que você treina em casa e vem, né? Você transfere internamente. Teve uma outra parte que eu contratei de fora e treinei nas outras localidades, depois eu trouxe. Tem uma parte que você vai no mercado pontual, Claro. que você não, É então, um não quer xadrez, prejudicar. né, de gente, né? É um xadrez, você Claro. não quer prejudicar. Assim, eu realmente acredito... Acho que também o meu marido estuda competição, quando as empresas competem e cooperam. Claro. Eu escuto muito ele falando dentro de casa. Como que você compete e coopera? Eu não quero prejudicar um concorrente meu. E na parte de... Gente, na parte de diversidade, a gente tem que jogar o mesmo jogo. Eu Claro. liguei para um concorrente meu e falei assim, cara... Vamos treinar junto? Óbvio, Vamos entrar legal. numa sala de aula e vamos treinar junto? Porque se você tirar... Né, se a gente ficar... Óbvio. A gente não vai aumentar a torta. Se você for lá e tirar minhas pessoas negras, as minhas mulheres, os meus... Fica pessoas rouba com montinho e ninguém ganha, né? As Fica pessoas caro com pra todo mundo, deficiência né? fica caro, porque a Claro. gente tem que ampliar a Óbvio. torta. Vamos É ter isso aí. mais pessoas com deficiência, vamos ter mais pessoas negras, vamos ter mais mulheres. Enfim, é a forma que eu penso, né? Vamos falar de internacional agora, mas antes eu vou propor que a gente faça o nosso break para fazer o nosso momento LG. E aí eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver com o que a gente estava falando até agora. Carol, a gente tem sempre nesse momento LG uma pergunta que é: se você tivesse um orçamento ilimitado para inovar em gestão de pessoas, que investimento você faria? Que projeto você tiraria da gaveta? Eu vou direcionar essa pergunta para esse seu desafio do Mato Grosso do Sul. O MS. O MS, como você diz. Dinheiro não é um problema temporariamente na nossa conversa aqui. O que você faria de diferente? O que você conseguiria agregar no que você já está fazendo? Cara, eu faria... multiplicaria em 1000 meu programa Travessias, assim, de realmente... O que é o programa Travessias? O projeto que eu te falei de ter sombras, ter pessoas e poder dar investimento, investir ilimitado no potencial, no desenvolvimento das pessoas. Eu realmente ampliaria todas as simulações, todos os simuladores, toda a tecnologia. Acho que eu investiria mais em tecnologia para que a gente pudesse aí rapidamente e até assim melhorar a condição de vida das pessoas, porque uma das coisas que eu faria se eu não tivesse, se os meus recursos fossem limitados, é eu avançar ainda mais rapidamente num plantio mecanizado, para que eu pudesse fazer aí um investimento no upskilling, no retreinamento dessas pessoas, para que eu leve essas pessoas para outras condições de trabalho. Então, assim, aí eu posso colocar as pessoas, e é isso que eu quero fazer, à medida que a gente vai entrar com um plantio mecanizado, como é que eu treino as pessoas para terem outros tipos de funções, para que eu, né, assim, pode ser desde o motorista até eu ir lá para a fábrica e trabalhar ser um operador de painel, naqueles painéis tecnológicos, para que eu possa ter uma condição, né, de sair do campo e ir para dentro da fábrica e poder trabalhar, né, dentro do ar-condicionado. A gente sabe que hoje a gente está numa empresa, numa indústria agrícola. Nós somos agro, Claro. né? Então a gente tá no campo. Então, quanto mais eu posso melhorar a condição de vida dessas pessoas com treinamento, trazendo mais tecnologia,
Então, assim, a gente vem investindo, agora é um investimento enorme, enfim. E Carol, fala só rapidamente sobre essa coisa do shadowing, né? Da sombra. Isso tem, pelo visto, tem dado muito resultado, né? Tem. Que são pessoas que eu, eventualmente, assim, eu faço uma segunda função, eu divido e peço e treino as pessoas, entendeu? Então, eu tenho uma função, um desafio aqui. Em vez de dar um desafio para uma pessoa fazer... um perímetro muito grande, eu posso treinar 2, 3, e aí eu tenho mais desenvolvimento de liderança, eu tenho mais pessoas que conseguem fazer uma multifunção, né? Então, assim, a gente poder operar, e eu não fico preocupada que eu tenho uma dor de barriga, amanhã eu não venho, porque eu tenho várias pessoas que tem essa habilidade de fazer essa atividade, essa tarefa, né? Podem ser líderes multifuncionais aí. E que traz para essas pessoas também uma diversidade de conhecimento. É bom para eles de ampliar. Amplia potencial, Muito porque legal. aí eu posso, né? Então, acho que eu sempre penso nisso, como que a gente constrói a carreira das pessoas de uma forma... Porque, às vezes, isso é um cacuete da indústria, fica assim, putz, o engenheiro que precisa passar 20 anos para conseguir... O operador que precisa passar por recuperação de utilidades, linha de fibras para chegar lá num operador de painel. Como que eu acelero essas carreiras? As pessoas querem essas carreiras aceleradas. As pessoas não querem ficar 10 anos fazendo a mesma coisa, gente. A gente precisa... Você tem um ciclo, você faz 2, 3 anos, você vai viver outra realidade, porque você também desenvolve através dos desafios. Eu acredito que o maior desenvolvimento que a gente pode dar para as pessoas é dar o desafio. Me bota lá no MS. É que nem essa liderança que eu chamei para o MS. Não, eu não sei fazer. Eu também não sei. Vai lá e faz. E aí a gente vai te dando o coaching, a mentoria. Você vai fazendo, por exemplo, uma pessoa que eu pedi para mentorar. A Ângela, que é a líder do MS, foi a própria Marina Quental da Vale. A Marina hoje é a mentora da Ângela. E ela topou. Eu falei, Marina, você na Vale, você tem milhares de desafios. Menta, porque eu não quero que seja a Carol a única é a minha visão com outra visão, com outra visão. Então, a Marina tá mentorando a Ângela, por exemplo, que é a pessoa do meu time que tá lá, enfim. Bacana. Ótimo. Esse foi, então, o nosso Momento LG. Vamos falar de internacional agora. Vamos pegar o avião, né? Estamos aqui. Vamos sair do interior do Mato Grosso do Sul e vamos para os Estados Unidos agora. Boa. A Suzano já é uma empresa, de certa maneira, global há muito tempo, do ponto de vista, acho que de vendas, de canais de distribuição. Mas... Quanto por cento da receita da Suzano é de fora, mais ou menos, grosseiramente? Mais de 80%. 80% vem de fora, né? Exportação. Uhum. Mais do que isso. Tem uma sazonalidade no papel, enfim, mas a receita vem principalmente... De exportação. Da exportação da celulose para mais de 100 países, impactando mais de 2 bilhões de pessoas. Agora, do ponto de vista da produção, o ano passado teve um evento importante que foi a aquisição de uma companhia dos Estados Unidos, é isso? Isso. O que a gente fez? A gente vem debatendo muito como o negócio da Suzano é a celulose, principalmente, né? Esse 80% da nossa receita, ela vem da produção de celulose. É uma produção que a gente exporta muito, né? Muitos países, Europa, China, é o nosso, né, maior mercado, enfim, Estados Unidos. E a celulose, ela acaba tendo um impacto muito grande em câmbio e preço, que são coisas que a gente não controla, né? Eu controlo o custo caixa, isso eu controlo. Mas o câmbio e preço, eles mudam, assim, conforme o câmbio, né? Ele pode mudar muito o meu ano. E o preço pode mudar muito um ano que eu tenho. Então, a gente vem se perguntando como que a gente reduz essa volatilidade do nosso negócio, né? E parte disso é a gente caminhar aí para o mercado internacional, né? Para a gente produzir fora e não só exportar. Ter custos em dólar, né? Ter custo em dólar, poder ter receita em dólar. Claro. E isso, de uma certa forma, reduz a volatilidade e traz né? Então, a gente vem se perguntando quais são os mercados, né? E a gente caminhou, enfim, para, nos 100 anos da Suzano, a gente dar o primeiro passo da internacionalização da companhia. A gente comprou uma operação na unidade lá a gente comprou uma empresa chamada Pactiv Evergreen. Como é que chama? Pactiv Evergreen, onde que faz liquid packaging, que é essas
caixas, embalagens de leite, sucos de laranja. Então, a gente faz muito esse tipo de produto lá nos Estados Unidos. É uma operação da unidade de papéis e embalagens. A Suzano tem 3 principais negócios. O negócio de celulose, que é o nosso maior negócio. A gente tem o negócio do papel, que é o papel, esse papel de imprimir e escrever, né? A gente tem uma série de... Também tem embalagens e tem... enfim, e outros tipos de papéis especiais. E a gente tem também uma unidade de bens de consumo, que é o papel higiênico, neve, Mimo, Max, é o lenço umedecido. Enfim, a gente também tem uma série de produtos aí. Então, a gente tem esses 3 negócios e aí a gente entra dentro dessa unidade de papel e embalagens que eu tinha só no Brasil. A gente fez uma unidade global de papel e embalagens, onde eu opero no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Esse foi o primeiro passo que a gente deu, foi super legal, enfim, a gente aprendeu com esse passo. Vocês adquiriram uma planta que já existia? 100% Suzano, uma planta que já existia. Uma unidade no Arkansas, numa cidade chamada Pine Bluff, que fica perto de Little Rock, que é a maior cidade. Que é a cidade do Clinton, não é isso? Exatamente. E tem também uma outra unidade menor em Waynesville, na Carolina do Norte. Essa é a nossa operação. Quantas de papéis pessoas embalagem. nessas... A gente tem em torno de 700 pessoas lá nessa unidade. 800 pessoas operando. Enviamos alguns expatriados para compor o time internacional. Então, a gente tem lá um líder do negócio, que foi o vice-presidente da Unidade de Papéis e Embalagens Brasil, foi ocupar a cadeira de vice-presidente de Papéis e Embalagens da operação toda. Também foi um líder financeiro nosso, uma liderança de RH, de gente gestão, que é uma pessoa do meu time para orquestrar toda a gestão da mudança, enfim, e compor o time. Mas a gente principalmente queria... E um líder industrial. Foram 4 pessoas em 700, porque a gente tem Mas é a liderança basicamente da companhia, né? Não, tem um líder comercial que ficou, que é um líder comercial nosso, que era já da Pactive lá. E tem alguns líderes industriais também. Então, assim, sim, tem uma liderança Suzano que foi. A gente teve mais um outro líder que foi junto, que também cuida aí de tá, né, reportando para esse diretor industrial, que tem uma parte industrial também. A gente se preocupou muito, a gente se preocupa muito numa internacionalização, Ale, de sim levar as coisas que a gente não abre mão. O que a Suzano não abre mão? Os inegociáveis, né? Quais são os inegociáveis da Suzano? Segurança, ética, ser gente que inspira e transforma, só é bom para nós, bom para o mundo, criar, né, e compartilhar, gerar e compartilhar valor. Então, isso a gente não abre mão. Mas, e assim, o nosso modelo de gestão, que a gente acredita que a gente tem um modelo de gestão que é uma fortaleza, né? Como é que a gente opera o negócio, quais são os indicadores que a gente olha, qual que é essa gestão que a gente faz e que faz a Suzano ser uma empresa muito competitiva. Mas a gente quer localizar muito, então, assim, aprender com quem tá lá, com como eles fazem, como... Então, assim, então a gente não é uma empresa que vai e leva um batalhão de pessoas. Eu entendo e concordo contigo, levamos algumas funções críticas que a gente entende que são importantes para levar os nossos inegociáveis e para nos ajudar. Até mas como também, troca mesmo, né? Assim, até como troca de melhores práticas de um lado e de outro. E pra gente é muito importante que a gente localize. Então, eu te diria assim, 10, 20, a gente quer localizar muitas práticas. Tem muito assim, como é que a gente aprende, como é que a gente traz, como é que a gente entende o que é não negociável pra gente. Se aqui na Suzano eu tenho um refeitório na fábrica e lá nos Estados Unidos eles não usam refeitório e fazem o almoço em casa pra sair mais cedo pra jantar. Pouco me importa, assim, localiza né, as melhores práticas. Se lá é importante um tipo de... né, estrutura, enfim, a gente vai respeitar os nossos colaboradores. Uma interpretação lá. desses valores à cultura local, né? Exato. Do ponto de vista de gestão de pessoas, no caso dessa unidade lá, 700 e tantas pessoas, o que tem de mais desafiador? É pouco tempo, né? Vocês têm o quê? Um ano. Um ano, vai é um fazer tempo um razoável. ano em outubro. O que você diria, principais desafios ou alguma coisa talvez você não esperasse que virou uma questão? Nossos grandes desafios lá, então a Luísa, que é a pessoa lá do nosso time de gente de gestão que está expatriada, assim, quais são os grandes desafios da Luísa? É orquestrar essa cultura, né? Essa cultura que a gente pretende, né? De que vá
levar esses inegociáveis. Então, por exemplo, um desafio grande está sendo segurança. Não existia uma cultura de segurança tão forte como a gente tem na Suzano. A gente já reduziu drasticamente os acidentes. Então, foi uma mudança, assim, muito drástica. A gente teve uma coordenadora nossa, Maria, que estava na fábrica de Jacareí, que foi muitas vezes para lá, levando o nosso modelo de gestão em segurança, como é que a gente faz, quais são os programas, os processos, enfim, para apoiar nessa construção de uma cultura de segurança. Contratamos um líder de segurança local para reforçar esse time. Então, segurança está sendo um desafio grande. Toda a cultura, né, assim, como que a gente engaja os colaboradores, né, dentro de uma jornada que a gente entende aí que precisa construir, porque no fim esse negócio é um negócio que a gente quer fazer um turnaround, assim, é um negócio que hoje a gente não gera EBITDA, a gente gera EBITDA, mas não gera lucro líquido, né? Hoje ele ainda é um negócio nos níveis deficitário. de performance que vocês gostariam, Não, ele né? tá um negócio deficitário, até porque a gente tem que colocar CAPEX lá e Claro. investir na companhia, então a gente tem um business case de construção, mas a gente já tá gerando EBITDA que antes estava aí, Claro. né? Então já é um negócio que tá dando resultado, ainda que aquém do que a gente quer. Então assim, tá indo bem pro business case que a gente fez. E o Fábio tá fazendo um excepcional trabalho lá, assim como a Luísa do meu time. Agora tem desafios ainda de virar um negócio, da gente crescer, da gente trazer uma rentabilidade ainda maior. E isso tudo você faz treinando as pessoas, mobilizando, construindo essa cultura de segurança, né? Então, enfim, acho que tem um desafio grande de performance, de cultura, de desenvolvimento das pessoas, de segurança, como eu falei. O que você levou do Mato Grosso para o Arkansas? Muito bom. Né? Muito bom. O que você levou do Mato Grosso? Do Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Se você Sul. falar Mato Grosso Alô, do Mato alô, Grosso do pessoa, Sul... Mato eles- Grosso do MS, Sul. o que você levou? O que você levou do Olha, MS para o Arkansas, lá para a terra do Clinton? O que você acha que você aprendeu nesse... Né? Imagino que você sempre falou de escutar, né? Fazer... Imagino que você fez alguns benchmarks com empresas internacionais, Sim, né? muito. Multinacionais brasileiras, né? Mas que 2 ou 3 coisas você aprendeu, até eventualmente errando, né? No Mato Grosso, que você levou para o... acho que a gente está levando muito esse olhar de localização da diversidade que eu contei para vocês, que é assim, como é que a gente acolhe, inclui a diversidade. Acho Que que lá, esse é um ponto lá bem tem importante. até tem venezuelano, mas não tem índio, né? Não, mas tem Indígenas. Indígenas. Ela não acho que tem uma diversidade importante que a gente tem que acolher. E aí, quando eu digo assim, é você entrar numa cultura americana, entender Do Middle West, né? Mais conservadora que a média, né? conservadora, mais de direita na Sim. sua, né? E você acolher como que a gente, né? Então, acho que a gente tem buscado abrir muito o canal de diálogo, né? De construção. Acho que esse é um ponto importante. Acho que todo o olhar, assim, para times e pessoas, né, que eu contei para vocês, assim, como que a gente constrói esse time, como é que a gente traz né, esse olhar e pra gente, assim, uma coisa que foi importante que a gente fez e que desde do dia 1, assim, no MS, a gente se preocupou muito em como é que a gente comunicava com as pessoas, como é que as pessoas sabiam o que estava acontecendo, como é que a gente faz essas pessoas se sentirem parte dessa companhia. E você via um time... É quase como um filho, sabe? Eu vi aquele time lá do Mato Grosso do Sul muito... na diversidade, as pessoas se juntam. A gente não sabe as respostas, mas a gente vai se juntar para a gente poder... né? E aquele time construía, assim, um sentimento de dono. Quando nasceu a planta, é como se um filho tivesse nascido, assim, aquele orgulho daquele time e se sentir fazer parte. Então, fast forward, vai para o MS e você chega, vai para Arkansas. E você chega lá e desde o primeiro dia a gente construiu um plano de comunicação, a gente fez um town hall, a gente comunicou com as pessoas, a gente deu o crachá, a gente deu o uniforme, e eles ficaram... A gente levou um brigadeiro para trazer um pouco da cultura. Claro. E eles sentiram, assim, o que a gente ouvia. E aí, Salvador e Ale, como você leva a cultura? E eu vou contar um caso para vocês que para mim é isso. Legal. Que a gente fez no MS e fez lá. A gente chegou lá em outubro e logo estavam tendo aqueles tornados, né? Sim. Os Ali eventos é famoso climáticos por que tiveram. isso.
O Fábio, nosso líder da Suzano, no primeiro, né, movimento, ele ligou, a gente ainda estava num processo de integração do negócio ali, foi a primeira semana e tal. O Fábio ligou pro líder lá, que estava lá, e disse assim, me conta como é que estão as nossas pessoas. Compartilhou com ele o que a gente fez nas enchentes do Sul, que a gente fez um matching aí, a gente ajudou as pessoas, apoiou financeiramente. Ele trouxe, assim, um pouco de práticas do acolhimento psicológico. Então, ele falou assim, olha, como é que vocês estão, como é que estão as pessoas? Deixa eu te contar o que a gente já fez de prática aqui. Se vocês acharem que faz sentido, me diz como é que a gente ajuda as nossas pessoas. E a gente estava indo em integração, o líder da empresa antiga estava ligando assim, me conta como é que está o inventário, me diz o que a gente perdeu de produção. E as pessoas, cara, elas olharam assim, cara, essa é a empresa que a gente está recebendo. Entendi. Então, a gente já teve uma oportunidade nos primeiros 30 dias mostrar um pouco da cultura Suzano, da preocupação que a gente tinha. Isso é bacana, porque assim, a gente conversou com várias pessoas aqui, a gente percebe que não adianta você falar uma coisa e praticar outra. Quer dizer, a ação, ela comunica e tem um efeito, assim, de você divulgar isso pela companhia como um todo. Essas ações importantes, né? Assim, em crise, quando a gente teve Covid aqui, muitas empresas... Não, porque gente é meu principal ativo. Pô, porque aqui gente entra pelo elevador, né? Tem essas coisas. Aí tem um Covid. Ele vai olhar o caixa primeiro. E muita gente demitiu. E muita gente vou olhar o caixa. Não, peraí. Então, gente não é o seu principal ativo. O seu principal ativo é caixa. Então, pelo menos seja coerente com isso e assuma, né? Então, essas mensagens são, assim... Eu imagino que o efeito disso na equipe foi... o americano, principalmente, deve ter ficado, assim, assustado, inclusive, né? Bem assustado, assim, no sentido receptivo, assim, né? Eu acho que foi... E isso que você está falando é muito real, porque a gente cria, né? Eu falei aqui dos direcionadores da cultura, de tudo. Não adianta você botar na parede, você falar dele, se você não mostra que você realmente acredita. E nas horas na hora da crise, né? Crise. É da crise que você se define, né? Aí eu fiquei pensando na pergunta que você me fez no momento LG, assim, se eu tivesse orçamento infinito nos Estados Unidos, limitado. Ótimo. E você tem mais um pote de dinheiro agora, pronto. Eu tenho mais um pote de dinheiro. Agora em dólar, hein? Agora em dólar. Eu quero construir um prédio novo, onde as pessoas ficam na fábrica, a gente tem muito CAPEX para investir, a gente tem muita coisa. Eu quero investir muito em desenvolvimento e educação das pessoas. Eu preciso fazer isso aos poucos, porque, como eu falei para vocês, é um negócio deficitário. Então, a gente está reformando, a gente está fazendo aos poucos, né? A gente vai trazer a cultura Suzano, com o housekeeping, assim, o nosso cuidado com as fábricas no Brasil. Se vocês visitarem, vocês estão super convidados para conhecer, inclusive, a fábrica de Ribas do Rio Pardo. Bom, a gente já vai chegar lá sabendo de tudo, né? Eles estão super convidados para conhecer. Vocês vão ver que tem um cuidado da Suzano com as pessoas, com o ambiente. Você vai para Pine Bluff, vocês vão dizer, Carol, ainda não tá lá. Não, ainda não tá lá. Então, esse é o momento. A gente tem nós temos o nosso momento work in progress, que é justamente para as coisas que ainda não estão do jeito certo. Vamos para o nosso momento work in progress. Eu disse que eu fiz o break porque o momento work in progress é para isso. São exatamente coisas que você está trabalhando nisso, é um projeto importante e ainda não estão do jeito que você gostaria. E acho que é o caso dessa operação em Arkansas. Então, como é que você... Qual é o seu work in progress, né? Meu work in progress na operação do Arkansas. A gente tem toda a pauta de segurança ainda para evoluir muito, e a gente está evoluindo, mas ainda está super aquém. Tem toda essa questão de housekeeping, que a gente quer dar mais um passo na qualidade de vida das pessoas, que a gente vai fazer, mas ela vai precisar ser aos poucos. A gente tem todo esse engajamento e essa jornada de cultura, implementação das melhores práticas, construção de melhores práticas que façam sentido localmente, assim, tem coisas que a gente vai levar, oportunizar das ferramentas de gestão e de todas as outras que a gente tem no Brasil que a gente pode levar. Tem outras que a gente quer construir com o time lá, que não precisa levar, não precisa ser igual. Eu sou muito prática nesse ponto, assim, eu não acho que tudo... Eu não acredito naqueles modelos, talvez, de multinacional muito, né, assim, tudo precisa ser igualzinho. Isso não faz sentido. Não, tem um monte de coisa que a gente faz no MS que não faz em São Paulo. Tem outras coisas que fazem sentido. Tem que fazer sentido. Tem muita coisa que a gente quer implementar e vai precisar co-construir com as pessoas como faz sentido. Mas é um ano também, né? Então, acho que a gente também tem que viver. Eu tô super feliz com o trabalho que a Luísa do time tem feito lá.
O nome dela é Luísa? É Luísa Xavier. Luísa Xavier. Vocês já viram que eu não sou boa mas o meu time eu conheço, né? A Luísa Xavier, o Fábio Almeida, que é o nosso líder lá da operação. A gente tem o Everton, tem o Caio, que são os nossos expatriados lá, e o Daniel Eloy, que é um time que está construindo uma jornada incrível e que vão fazer parte da construção e é bacana. Do legado da Suzano. E agora que chegou a nossa hora, né, como brasileiros, de virarmos multinacionais, a gente pode fazer diferente, né? Tem que fazer diferente, né? É isso aí. Muito bom, esse foi o nosso Momento Work in Progress, que é um oferecimento da Stay Previdência. Carol, a gente já está hoje estourando o nosso tempo, mas tem um terceiro tema... Com brilho. Com brilho. Porque a gente tem o compromisso de não fazer episódios longos demais. Mas tem um terceiro tema que a gente tem que explorar, que é a joint venture da Suzano com a Kimberly-Clark, em que vocês são majoritários. E aí também deve ter um desafio de pessoas gigante. Dá uma ideia pra gente de que desafio é esse. Esse é o meu mais novo desafio, onde eu tenho investido a maior parte do meu tempo. A gente aí anunciou bem recente essa joint venture. Quando foi anunciado? Foi anunciado... Julho, agosto? Foi julho. 2-3 meses atrás que a gente anunciou. Faz tanto tempo que eu tô envolvida nisso. Parece que faz mais pra tempo. Pra você, uns 10 anos já, né? Não, 10 anos não, mas eu tive E aí isso é a importância que a Suzano dá para a área de gente, né? Eu participei do Due Diligence. Então eu fui visitar a grande maioria das fábricas, junto com o Luiz Bueno, que é o nosso líder da unidade de bens de consumo aqui no Brasil, e um time da Suzano, para ver as fábricas, para conhecer. Enfim, então a gente participei desde o início aí da nossa visão do plano de aquisição aí, dessa parte aí do negócio. Então, dá uma ideia do escopo disso, em termos de setores, o número de fábricas, de pessoas. Te dou total. A gente tem 9.600 pessoas, né? 14 países, 22 unidades industriais. Mais de 100 CDs. Então, a Suzano passa aí a ser uma empresa... Suzano, se queria ser internacional, agora, né? Agora cuidado com o que você deseja, né? Cuidado com o que você pede, pode se tornar realidade. Né? E uma cultura e uma joint venture, né, muito grande. A gente é uma complexidade muito grande esse negócio, porque a Kimberly-Clark, o que a gente adquiriu da Kimberly-Clark? Tudo exceto Estados Unidos e México. Só que eles precisam fazer um carve-out, né, para ficar com os Estados Unidos e México, desta operação. Então, eles estão num processo de carve-out disso. O que é um carve-out? Explica pra gente. Carve-out é uma saída. Eles precisam retirar esta parte do negócio, que hoje é 100% Kimberly-Clark. Eles fizeram um primeiro movimento de construir a unidade, porque eles não tinham nem a unidade de negócio que eles chamam de IFP, que é International Family Care, que é a parte do negócio de bens de consumo que a gente adquiriu, que é a parte de tixo, enfim. Então, eles fizeram... Que é tipo papel higiênico, papel toalha, exatamente. E aí você imagina, são sistemas integrados, folha de pagamento integrada, deixa eu falar pro líder de TI. Entendeu? Deixa eu falar pro ex-líder que tinha tecnologia no Pão de Açúcar. 4 SAPs e 400 sistemas. Isso é pepino, esse é pepino. Mas depois da faculdade de Mato Grosso, isso aí, vai tirar de letra. 4 SAPs, 400 sistemas, essa é uma parte. Aí tem uma outra parte da criação de valor, que a gente tem chamado de como é que a gente cria valor através dessa... E tem toda uma parte de pessoas, cultura, design, culturas, time, né? Tem que construir uma terceira cultura, porque não vai nem ser Suzano nem KC. Que empresa que nós queremos ser? Claro. Qual que é qual que é a liderança dessa nova companhia? Que tem muita gente do time, nós somos, na verdade, são 9.600 novas pessoas desta, né? Dessa JV que vem, que são colaboradores Suzano e Kimberly-Clark hoje, que temos que definir, inclusive, o nome para essa nova empresa. E com essa configuração, você falou de 50 mil funcionários, né? Desses, com esse novo, vão ficar quantos fora do país? Na Kimberly-Clark, os 9.600 são adicionais. São adicionais. Então agora vão passar 60 mil? É isso?
Ah, interessante esse dado. Então, Só é que- 60 Suzano mil? passa a ter cerca de 60 mil pessoas, não mais 50 mil. Exato, só Sendo que que- lembrem que 51% Suzano, 49% Claro, Kimberly claro, Clark. claro. Então, não tem nada no Brasil. O que, assim, a gente adquiriu essa empresa... Então, assim, a gente tinha adquirido... A Suzano adquiriu a operação de bens de consumo da Kimberly Clark no Brasil em 2023. Então, foi a nossa primeira experiência, a gente adquiriu o Brasil. E agora a gente adquiriu essa restante Legal. aí do mundo, exceto Estados Unidos e México. Então, não tem sobreposição de pessoas. É diferente da fusão com a Fibria. Claro. A fusão com a Fibria, a gente juntou 2 grandes. E aí você tinha um líder industrial lá e um líder industrial aqui. Neste caso, não. A gente adquiriu 9.600 funcionários de uma joint venture. Que isso mitiga riscos também. Porque Sem dúvida. você tem um parceiro que quer estar junto aí com 49%. Então, tem muita construção. Mas tem um desafio grande aí. Eu tive em Londres há 2 semanas atrás para nossa primeira reunião de Kimberly Clark com o Suzano. Você tem um desafio aí, porque você tem um desafio de uma Kimberly Clark. Você tem um desafio de algumas pessoas trabalhando nessa divisão que ficam que a gente está chamando de Remainco, na empresa que fica. Tem um time que vem. Pra Nilcon. Nilco. E você tem incentivos diferentes. Óbvio, Né? óbvio. Então, assim, tem um desafio da parte... Eu tô muito E aí eu tenho um desafio... A Kimberly Clark, recentemente, a CHRO deixou a posição e a Vivi, que é a nova CHRO, está interina na posição. Eu tenho tido uma relação muito próxima a ela, de muita parceria para a gente construir juntas. Eu gosto de trabalhar junto, assim, a gente se fala quase todos os dias. É uma brasileira, que eu tenho orgulho de ver, né? Uma Claro, super brasileira legal. que começou no Brasil, na Kimberly Clark do Brasil, foi expatriada para América Latina, depois foi para os Estados Unidos. Ela era líder do maior negócio da Kimberly Clark nos Estados Unidos e está como interina, como CHRO. Então, a gente está Legal. com uma parceria super legal. Se falando... Você sabe o nome completo dela ou não? A Viviane Curry. Aí o Juliano vai me matar. O Juliano vai me Não, matar. vamos fazer as homenagens O Juliano devidas vai aqui, dizer, né? ele vai dizer assim, cara, vai tomar remédio pra memória que você me mandou e-mail, você troca o WhatsApp comigo direto, você me convida pra vir falar na Suzano e você não sabe a sobrenome. A gente traz ele aqui no podcast depois pra ele dar boa. o troco. Cara, eu Boa. acho que vocês podiam trazer Carol ele. quem? Carol? Carol quem? Carol. Eu acho que vocês podiam trazer ele, sabe? Porque ele é um cara incrível. É um Legal. líder de RH, que foi do negócio, que viveu na África do Sul. Olha, já tá na... Convidem ele, porque eu aprendi muito com ele. Juliana? Juliano, Você da VEG. ouviu, Juliano? Você tá obrigado a vir agora aqui no nosso podcast. E eu hein? acho que, e de verdade, assim, a VEG é uma inspiração para Suzano. Eu estou no comitê de pessoas da Dexco. E lá está o Hari, que era o CEO da VEG antes do Cuba assumir. Então, eu aprendo Legal. muito com o Hari todos os dias. Lá a gente teve ontem comitê de pessoas. E a gente tem que se inspirar nessas empresas brasileiras multinacionais que estão no mundo. A VEG é um gigante, Sem né? dúvida, sem dúvida. A empresa de valor de mercado de 200 bi. É. Então, Do Sul, né? Do Sul. Porto Alegre? Eu sou porto-alegre, eles são de Jaraguá do Sul, Jaraguá Santa do Sul, Catarina. Santa Catarina. Eu acho que a gente tem que se orgulhar, né? Carol, assim, nessas fusões, quer dizer, enfim, tem todas essas complicações e tal, mas tem também uma das coisas que eu acho que são mais complicadas, é o management attention, né? É assim, a atenção gerencial que você tem para este tipo de deal, que acaba que draga a organização como um todo, né? Porque é mega complexo, né? São 14 países, você tem um sócio, né? 4 SAPs, né? É muito complexo. Como é que vocês estão gerenciando? Mas, por outro lado, você tem uma operação da Suzano indo de vento em popa, com seus problemas, com seus desafios. Como é que vocês estão gerenciando esse Legal. management attention? Essa é uma boa pergunta. Então, o que a gente está fazendo? A gente definiu um time que a gente alocou, que a gente está chamando do PMO Team, que fica entre o signing, que é quando a gente assinou, e o closing, Tá, é quando dedicado a gente assina e está ao deal. fechado Então, com o por deal. exemplo, tem a Paula, que você conheceu. Legal. A Paula é a diretora de gente e gestão que está como gente gestão full
entre signing e closing para o deal. A Paula saiu do dia a dia dela, eu reorganizei aí as atividades para que ela se dedicasse a isso e não sobrecarregasse o teu time. E não sobrecarregasse. Então, a gente tem um time, assim como a gente tem uma PMO, que é uma diretora que está liderando esse trabalho, e aí tem aí alguma líder jurídica, todas as funções, o finanças, o jurídico. Vocês tiram do dia a dia e foca nisso para não... Uma sala de guerras. Legal. A Ben tem nos ajudado nesse processo. E aí eu vou lá e eu vejo um monte de papel e aí é uma sala de guerra. E esse time tá tocando, o Luiz, que é o nosso líder de bens de consumo aqui no Brasil, muito envolvido para ajudar em tudo. E a gente tem esse time operando lá full time, focado, na grande maioria, para o deal acontecer. E na área de gente gestão, eu tenho 3 pilares que eu digo, assim, nessa interna... Porque, assim, eu tenho que me preocupar com a Kimberly Clark, com a nossa unidade de packaging Suzano hoje, que a gente chama de Suzano Packaging. Mas eu também tenho que preparar a Suzano para internacionalização, porque não é trivial, né? Eu tenho uma experiência na minha casa anterior, na Gerdau, que operava, a Gerdau operava, e hoje está em 10 países. Logo que eu comecei na Gerdau era 14 países, a gente fez alguns desinvestimentos que fizeram sentido para o negócio, enfim. Não é simples você ser uma empresa global e a gente tem que se preparar. E principalmente saindo do Brasil, né? Quer dizer, a gente não tem essa... Todas as empresas americanas já pensam com uma cabeça internacional, mesmo as startups, né? A gente tem um certa síndrome de então, eu tenho vira-lata, né? Assim, então, quando a gente vai globalmente, coisas. Realmente é uma mudança de jogo diferente, né? Totalmente diferente. Então, são 3 coisas. Eu tenho um pilar que é como é que eu garanto que os meus processos de gente ou os processos que a gente não abre mão, eles estão estruturados para atender globalmente, né? Tem coisa que eu vou localizar, mas tem coisa que eventualmente eu vou querer que, né? Então eu tenho essa estruturação do centro de expertise. Eu tenho um pilar muito forte aí entre signing e closing, né? Que é esse time, essa orquestração, né? E formação. E a gente tem um pilar muito forte de como é que a gente opera o internacional, sabe? Então, como é que eu garanto o que eu vou fazer entre sign e close? O que eu vou fazer no day one? O que eu faço nos 3 primeiros meses? Como que eu levo, né? Então, acho que tem aí 3 frentes aí de trabalho, muito envolvidas aí, o time... E até construindo uma dessas frentes, essa que eu faço em 3 meses, que eu faço, tá construindo o sistema de gestão Suzano para internacionalização, que eu aprendi um pouco com a VEG nesse ponto, assim. Muito bom. Quais são as coisas que a gente precisa estruturar? Porque a Suzano é insaciável, né? Então, assim... é bom, né? Vocês nos 100 anos, assim, acho que a gente tem muito essa... Né? Agora, claro, tem uma, eu posso dizer assim, tem um foco muito grande na desalavancagem com a aquisição desse deal, a gente está trabalhando muito nisso, a gente deve... Mas a gente desalavancando a companhia, gerando esse EBITDA, criando o valor desse negócio, que é o valor que esse negócio tem que criar, eu preciso estar preparada se vem outros movimentos, né? Muito legal. Então, esse é o grande Carol, desafio. ou seja, tédio zero nos próximos anos. E aí né? Assim, com uma filha de 3 anos e um filho de 6, você pode imaginar que eu não tenho tédio. Assim, Carol, super obrigado por ter aceitado o nosso convite, por dar dessa aula aí sobre essa experiência da Suzano. Foi um prazer realmente ter você aqui com a gente no nosso Work in Progress. Obrigada pela oportunidade, gente. Acho muito que a legal. gente sempre aprende quando a gente também super conta, legal. né? Claro, nós aprendemos muito aqui. Então... Espero que você que está assistindo tenha aprendido também. A gente vai voltar daqui a pouquinho com o debriefing. Pô, papo ótimo, né? Acho que foi primeiro, é muito orgulho, dá um orgulho muito grande, né? Como brasileiro, ver uma empresa como a Suzano tomar essa dimensão, né? E a gente levar o nosso modelo de gestão brasileiro para fora. Primeiro, uma correção para você aí que está nos ouvindo. A Carol, né? Assim que a gente terminou, porque a gente grava esse segmento logo depois de bater papo com o nosso entrevistado. Né? Ela falou, puxa, o Juliano, pelo amor de Deus, né? Eu esqueci o nome dele. Não lembrava o sobrenome dele. Né? Juliano Saldanha Vargas, você aí que está nos escutando. Que, aliás, né? já está convidado para vir aqui ao Work in Progress. Que é o diretor de RH da VEG, que teve uma formação aí na área de negócios e assumiu depois a área de RH da VEG. Então, Juliano Saldanha Vargas, ela queria, né, deixar esse registro. É isso. Mas acho que uma coisa muito bacana que a gente aprendeu hoje
Imagina, uma empresa, uma multinacional brasileira e a capacidade, essa competência que a Suzano está desenvolvendo de escuta nos processos de gestão de mudança. Isso não é fácil. A tendência de uma empresa grande, gigante, enorme, é você chegar e abordar essa gestão de mudança de maneira muito prescritiva, né? Não, porque eu sou bem-sucedido, então você faça isso, você vai para aqui, esse aqui do jeito que funciona. Então, eles chegam para abordar, tanto no Mato Grosso quanto no Arkansas, né? A abordagem foi a mesma. Olha, eu tenho alguns inegociáveis, porque todo mundo na vida tem inegociáveis, né? Então, esses são os meus inegociáveis. E a outra coisa muito boa é que eles estão comunicando esses negociáveis de maneira muito clara. Que essa é uma coisa que a gente ouve muito aqui no podcast, né? Ou seja, a necessidade de você deixar claro o subentendido, né? Porque às vezes o subentendido não é claro. E quando você lida com outra cultura, então imagina com o americano. Você precisa deixar muito claro o que é o inegociável. E uma coisa também que ela falou, e com esse inegociável você tomar ações muito objetivas, né? Principalmente em momentos de crise, né? Aquelas decisões emblemáticas com base nesse... Se isso aqui é negociável, eu tenho que tomar uma decisão que esteja alinhado com os negociáveis. E ouvir essas pessoas, né? E ser o mais local possível, né? Ou seja, respeitando a cultura. Eu acho que isso foi uma aula aí de gestão de mudança do que eles estão fazendo. Acho que foi assim, um aprendizado muito grande, que acho que empresas de todos os tamanhos, como você falou bem, podem ter problemas, estão com problemas enormes e tal, mas, cara, se você pensar num problema pequeno, escutar, dizer o que para você é negociável, ser coerente, tomar decisões baseadas nessa coerência, eu acho que é uma boa prática para qualquer coisa. Não, sem dúvida. Eu gostei muito do conceito da localização da diversidade, que é essa ideia de que, até por força da circunstância, se a gente pensar, por exemplo, do desafio lá do Mato Grosso do Sul, no interior do Mato Grosso do Sul, eles chegam num lugar onde basicamente não tem a mão de obra de que a Suzano necessitava. E precisam buscar essa mão de obra. E aí eles vão buscar de fontes, de lugares completamente diferentes. Então a Carol conta, vem muita gente da Bahia, chegam refugiados venezuelanos, tem grupos indígenas que são incorporados à companhia. Ou seja, é uma diversidade que muitas empresas vão passar décadas tentando conseguir. Claro. Dentro do seu processo. Hoje quase todo mundo está buscando mais diversidade. Claro. E a Suzano, num período muito curto, tem uma injeção de diversidade na veia com a chegada dessas pessoas. E ao mesmo tempo, quando ela fala dos Estados Unidos, você está injetando diversidade internacional na companhia. Que é o que ela está falando. Você está chegando no meio oeste dos Estados Unidos, num universo que é bastante conservador, até ela usou a expressão, são americanos de direita em geral. Ou seja, ela tem a dificuldade, não, o desafio de gerir refugiados venezuelanos e funcionários americanos do meio oeste. Sim. E ao mesmo tempo, com a joint venture com a Kimberly-Clark, ela passa a estar globalmente recrutando pessoas, gerindo pessoas. E aí é que vem o que você falou, da capacidade de ouvir, ser mais... não ser prescritivo, ser qual você usou de... de você realmente ouvir, né, e entender... de ter a troca, né? Eu queria achar uma palavra para o contrário do prescritivo ali, mas enfim... diretivo, né? Assim, você ser, né, dizer o que você pensa como se fosse uma verdade absoluta sem ouvir o outro, né? Exato. E aí eu gosto, por fim, de quando ela fala dentro desse desafio da diversidade, da ideia de não só fazer o benchmark, mas como dividir responsabilidades com outras companhias. Ela fala sobre treinar junto. Sim. Ela fala, até citando a pesquisa que o marido dela faz com essa ideia da competição, que é você competir e cooperar ao mesmo tempo, e estar muito atento ao impacto na comunidade. Sim. Então, assim... E tudo isso sem perder a ternura jamais, mas olhando resultados de negócio, Exato. Né? Você vê que, assim, não precisa ser excludente. Você olhar as pessoas, você ter compaixão, você gerenciar, porque o projeto lá da cidade, que eles têm que, né, entrar dentro da vida das pessoas, né? Você viu que ela falou com emoção, né? De receber as dar pessoas uma primeira no apartamento casa pela primeira vez. Então, coração, emoção, cuidar das pessoas e também olhar o negócio. Né? Em vários momentos ela falou, olha, a gente faz tudo isso também, né, garantindo meritocracia. Então, essa jornada, por exemplo, no Mato Grosso... As pessoas que estão morando lá, cara, se você também não entregar, se você não, de novo, esse combinado que a gente deixou claro, você não cumprir,
vou dar todas as oportunidades, mas isso aqui é uma empresa de fins lucrativos, Claro. né? E vou tratar você com dignidade, com honestidade e tal, né? Garantindo que o sucesso da companhia também é importante. Então, acho que esse equilíbrio, ele me destacou muito, assim, no nosso papo de hoje. Muito bom. Ficamos então por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Work in Progress, que é um patrocínio de LG Lugar de Gente, Stay Previdência com apoio de iFood Benefícios. Ficamos por aqui, mas daqui a 10, 15 dias tem mais.